Depois de 35 Né? minutos. Olha, esse canal é o Cinema Marginal. O Rogério Sganzella, no céu, deve estar, assim, se deliciando com a nossa batalha, cara. Porque a gente tá aqui na força do ódio pra falar mal de quê? De Uzumaki. Porque esse não é um vídeo de crítica, não. Isso aqui é um bate-papo muito descontraído sobre o Descontraído. que a gente não gostou de Uzumaki. São tantas coisas, né, cara? Mas eu vou começar com a Cara, primeira pergunta. Eu vou começar com uma pergunta bem fácil, Duda. Primeiramente, eu tenho que me apresentar. Olá, meu nome é Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e me ajudar nesse projeto. Mas se você já for um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente. Você é um lindo, uma linda, eu espero que você saiba disso. Duda, de todos os erros da adaptação, qual é aquele que você vira e fala, eles não poderiam errar nesse ponto e eles erraram? cara, foi o roteiro. O que mais me Ah, incomodou ok. foi o roteiro. O roteiro, meu Deus, o roteiro foi um desastre. Um desastre cinematográfico. Eu já vou aqui expressar, eu já falei isso com você, mas eu não entendi exatamente nada do que se trata, eu não entendi construção de personagem, muito menos de universo. Então, eu acho que Exatamente. eu não li o Uzumaki, eu acho que eu já falei isso com você, né? Eu estou para Aham. ler. Eu fiquei com tanta raiva que eu devo ler isso ainda esse ano, mesmo tendo várias ocupações. E eu fiquei, tá, mas exatamente o desenvolvimento dos personagens, desse mistério. Porque de início, o primeiro episódio você gostou? Eu gostei muito do piloto. Eu achei o piloto muito Então, bom. sabe o que, que o primeiro episódio me remeteu? Aos filmes do Dario Argento. Que o Dario Argento ele faz um terror que não é exatamente aquele voltado para te assustar especificamente, é claro que isso pode acontecer, mas é muito mais voltado a te criar uma sensação de estranhamento internamente. Falei, cara, isso é muito interessante. Falei, Sim, pô, vai ser porque legal de ao mesmo tempo acompanhar, que né? o jiu-jitsu ele incrementa muito o gore, né? Ele é muito famoso pelo gore. Ele traz aquela sensação de desconforto muito grande durante a obra. E eu acho que o Uzumaki tem mais essa pegada do desconforto do que do gore. Até que tem, assim, bastante gore, mas o desconforto do telespectador ou do leitor, né, no caso, falando do mangá, é maior do que o nojo pelo gore. Cara, porque eu fiquei, tipo, não é exatamente algo que vai me causar aquele medo mais primitivo e irracional, mas é algo que vai me causar um estranhamento, e eu gosto disso. Sim, E aí eu vi o piloto, e aí eu passei uma vergonha no Twitter, a gente vai chegar lá. Pô, eu tô achando que isso aqui vai ter referências cinematográficas muito legais, né? Do Dario sim. Argento, talvez do Kiyoshi Kurosawa, vai pegar o material original, ele vai expandir. E bem, veio o segundo episódio e tudo derreteu. Qual que foi sua reação? Eu fiquei em choque. Em choque, assim, parecia que os meus olhos estavam me traindo, porque eu ficava assim, cara, eu devo estar viajando, tipo assim, eu acho que eu criei uma expectativa tão grande que agora eu tô meio que. Só que não, aí eu entrei no Twitter, aí eu vi que tava nos Trend Topics o Uzumaki. Aí eu entrei, aí realmente eu vi que não era coisa da minha cabeça, que o negócio tava horrível mesmo, tipo, tenebroso. Aquela cena da praia, meu Deus. Cara, eles correndo, eu fiquei tipo. Na hora, eu vi esse episódio com 2 dias de atraso, né? Na hora, eu fui assistir ele porque eu tenho um colega meu no Letterboxd que estava fazendo crítica semanal a cada episódio. Eu vi que ele deu 1 estrela pro episódio 2 e no primeiro episódio ele deu 4 estrelas. Eu fiquei tipo, eu não vou ler, eu vou assistir. Aí quando eu vi a cena da praia, eu falei, ok, eu entendo agora, mas eu fiquei meio que em estado de negação. A cena do cabeleireiro também ficou muito, muito fraca. Muito Cara, mas fraquinha. aí tem um ponto aqui, eu peguei um papelzinho, anotei aqui, uma parada que você sabe. Eu não sei se você viu que teve um animador de One Piece, um dos mais famosos, que saiu para comentar o Uzumaki. Eu não reparei, Você não. viu essa notícia? O Não. animador de One Piece, ele soltou a seguinte, que ele tem quase certeza que é culpa de um produtor ocidental e que parecia, na concepção dele, na experiência dele como animador, que o projeto nem estava finalizado, mesmo tendo sido anunciado em 2019, né? Sim.
teve a pandemia, que naturalmente a coisa não iria avançar, e aí depois voltou. Ele falou que tinha a sensação que nem estava finalizado. E aí, o que aconteceu? Depois do episódio 2, a tragédia foi anunciada pelo Blue Sky. Tô andei fazendo umas pesquisas, as fofocas de bastidores, né? Porque um dos produtores do Uzumaki soltou a seguinte: vou até ler aqui. Sabia que isso aconteceria. E só haveria 3 opções: não terminar e não exibir nada, chamar de perda de tempo, simplesmente engavetar a obra. Lançar o primeiro episódio e não lançar mais nada, porque o primeiro episódio foi o único decente. Ou fazer os 4 episódios e lançar mesmo com todos os defeitos, que são muitos. E eles escolheram o terceiro porque tinha uma galera trabalhando há muito tempo, eles não queriam desrespeitar o tempo que a galera se empenhou naquilo, né? E bem, agora você vai falar aí, por que o roteiro exatamente é a grande falha da coisa? Porque, gente, para contexto, o Uzumaki é dessa grossura assim, sem Ok, caô. eu não sabia, eu achei que era pequeno. O Eu achava que Uzumaki era algo de 20 episódios, é 20 capítulos no caso. mas, tipo, dá pra fazer uns 30 episódios se a gente quiser fazer um negócio decente. Porque o Uzumaki é dessa grossura, o mangá. E eles cortaram tudo, porque assim, tem a história principal, que é a cidade que tá amaldiçoada com os espirais. Porém, dentro da história principal, que é a maldição, existe várias historinhas pequenininhas que envolvem a Kirie e o Suishi. E eles Cara, eu cortaram fico tudo. pensando, porque o Switch, ele é dublado pelo mesmo cara que dubla o Urahara de Bleach. Ou seja, isso é caro. Eu acho que é um dublador caro. Eu Sim, fiquei tipo, e mano, faz muito sentido ser culpa de um produtor ocidental, porque é uma produção da Adult Swim, e a Adult Swim é estadunidense, né? ah, tá, ok. Eu não vou falar exatamente o que eu penso de produções estadunidenses contemporâneas, né? Mas É. acho que quem assistiu os meus vídeos de cinema ultimamente sabe. Mas o ponto é que ia ser feito pela Production IG, que, se eu não me engano, é a que faz Psycho Pass, que é um excelente anime, fica de recomendação, e que eu acho que também animou Haikyuu, que, por ser um anime de esporte, exige muito e talvez seja o anime de esporte Sim, mais bem animado que eu já vi. E aí foi para Adult Swim. E parece que nem todo mundo foi acreditado. Eu li uma fofoca também ali por cima, que tem uma galera que trabalhou e não recebeu nada, não foi acreditado, um espetáculo. Mas eles cortaram alguma coisa? Porque eu sei que tem uma personagem que você gosta muito e ela não apareceu, ela foi cortada? O que aconteceu com ela? não foi uma personagem, foi uma mini história que eles. Ai, gente. Que assim, é a minha preferida. Que, tipo, foi a que mais me coisou. Que foi o É menino que a é Tommy? atropelado. Aquele menino que é atropelado, lembra? Da caixinha. Aham. Então, a história no mangá é o seguinte: ele estuda com a Kirie e ele é apaixonado por ela. Aí ele fica enchendo o saco dela e não sei o quê. Tem aquela cena que ele dá um susto nela e na amiga dela no cemitério, porque de fato, com a maldição dos espirais, a cidade ficou com medo de cremar as pessoas, então eles começaram a enterrar as pessoas no cemitério. Que a gente sabe que na E que cultura já é uma parada que já não ficou muito explícita pra mim na não animação. Eu não ficou, entendi muito bem. porque a fumaça do crematório estava indo para o lago, ela estava virando uma espiral gigante descendo e sendo absorvida pelo lago. E aí, conforme a cultura japonesa, né, budista, eles cremam as pessoas. Mas aí eles estavam começando a enterrar. E aí, de fato, a Kirie e essa amiga dela estavam cortando o caminho pelo cemitério. E esse moleque vai e dá um susto nelas e dá um presente pra Kirie. Aí a Kirie fica, ai, não sei o que, garoto chato, vai embora, eu não gosto de você, eu tenho namorada, né? Aí ela guarda o presente em casa sem abrir. Aí passa o dia, e ela encontra ele no meio da rua, e aí tem a cena, ele falando assim: Meu amor por você é tão grande que eu vou entrar na frente do carro e o carro vai parar. O carro não para, ele é atropelado, o corpo dele fica todo mutilado, enrolado na roda do carro, e aí a Kyrie fica apavorada. Aí ele é Calma tudo, isso não, enterrado. isso não tá no anime, né? Não. Ah, Aí ok. ele. É porque, tipo, eu tô tentando lembrar aqui, porque tem muitas coisas esquecíveis no anime, mas não é Sim. possível esquecer tanto, né?
Sim, aí a Kyrie fica chocada com aquilo e ela volta pra casa e fica com peso na consciência. Ela até fala com o Switch, caralho, mano, que merda, eu tô me sentindo mal por causa do cara, do garoto, não sei o quê. Aí ele fala, não, foi ele que quis entrar na frente do carro, tu não tem nada com isso aqui. Aí ela, por peso na consciência, abre o presente que ele deu pra ela. E é aquele boneco que pula com a mola, que dá susto. Ah, tá. Eu não sei o nome daquilo. Eu também Aí não. aí o boneco é mó feio, mó bizarro. Aí ela fica assustada e põe assim no quarto dela. Aí passou o tempo, o boneco começa a chamar ela, com a voz do cara, do moleque. Aí ela liga pro Switch, tipo, cara, me ajuda, porque o treco tá falando comigo, é a voz do fulano, não sei o quê. Aí o Switch tem a brilhante ideia de ir no cemitério com a Kyrie, com uma estaca, desenterrar o corpo do moleque e colocar uma estaca no peito dele pra ele morrer de vez. E eles Ok. desenterram ele. Aí ele levanta, o moleque acorda dos mortos e começa a seguir eles. E aí eles meio que entram numa luta com o moleque se parte no meio porque ele tá todo retalhado, todo costurado, né? E aí a coluna dele, que dá de entender que a coluna dele vira uma mola. E aí ele fica pulando atrás deles com a mola, que é a coluna dele. Isso Aí, seria muito interessante ser visto, né? Seria o sim, estranho, né? O estranhamento exatamente. em tela. Aí eles conseguem derrotar ele, e aí depois a gente vê que a mola não é a coluna dele, é o amortecedor do carro que ficou dentro dele, que ficou enfiado Ai, dentro do meu corpo Deus. dele. Oh, tem um mauá de terror que eu gosto muito, que tem um vídeo aqui no canal, que é o Pig Pen. E ele pega muito de Junji Ito. Eu nunca li Junji Ito, eu tenho que, assim, confessar. Mas eles falam que a estrutura do mangá, do Mauá, no caso, ele pega muito da estrutura dos mangás do Junji Ito, porque parece que na forma de enquadrar no mangá já causa estranhamento e o terror. Isso é verdade? Sim, é Ah, verdade, ok. porque Porque no anime isso fica totalmente vago, solto. porque E por tipo, incrível essas que pareça, cenas chocantes assim de gore, elas ocupam uma página toda. cara, porque por incrível que pareça, o último episódio de é ruim. É É, ruim. Mas eu acho ele o segundo melhor, porque o segundo e o terceiro, sim, pra mim, é um derretimento aham, em tela ali, um negócio fora do normal. E eu gostei da parte do caracol, sabe? Do menininho aham, virando. Eu gostei. E eu fiquei tipo assim, cara, isso aqui deu uma sensação. Isso aqui chegou, que é uns 30% do estranhamento inicial, lá do primeiro capítulo, ok. Mas eu falei, cara, não dava pra ser assim, pelo menos, não, mas já tava num ponto assim que tem aquela cena do cara caindo no abismo que é um, podre, que é uma triste. experiência, né, cara? Eu Aham. fiquei, não. E eu lembro que quando eu terminei de ver o episódio, eu abri o Twitter, a primeira coisa era uma pessoa fazendo meme com a cena. Eu falei, ok, isso aqui definitivamente não é cinema. Mas o roteiro, então, ele cortou muita coisa. Cortou, sem caô, 85% do mangá foi cortado. Nossa, porque no anime, eu sinto o cachorrinho dando Meu bagunça cachorro. aí. O meu cachorro, Olha, ele fica brigando aqui, comigo. aqui o meu gato, daqui a pouco ele vai estar, dependendo do tempo que a gente demorar, ele vai estar aqui na porta me chamando. Ele é assim, de noite principalmente. Mas o ponto é que eu senti, assim, a minha questão com o Uzumaki, tem coisas que são ruins. Eu costumo separar coisas em ruins e coisas em tão medíocres que eu não consigo classificar. Porque, como eu falei com você, eu peguei para fazer o roteiro no dia seguinte, depois do quarto episódio, simplesmente pensei, cara, eu não sei por onde começar a falar disso aqui. Eu não sei por onde começar a descrever o que eu senti em relação a isso aqui, porque foi um grande nada. Eu Uhum, senti que eu estava assistindo as coisas no piloto automático, que não tinha nenhum tipo de direção ali, não tinha nenhum tipo de roteiro, não tinha desenvolvimento de personagem, não tinha o estranhamento que eu queria. Porque não é a pior coisa que eu vi esse ano, por incrível que pareça. Eu vi coisa pior, porque teve uma coisa que eu vi que eu realmente senti, caramba, isso é muito ruim. Eu acho que eu dei nota 4 de 10 pro Uzumaki no My Anime List. Eu fui bonzinho, né? foi Fui bem. muito gentil.
Mas tem uma coisa esse ano que eu assisti que eu dei nota 3 que eu fiquei com tanta raiva, que foi um BL, que eu vou até citar aqui, que é o Twilight Out of Focus, que eu fiquei com tanta raiva, que eu não vou fazer vídeo dessa merda. Eu fiquei com muita raiva. Já o Uzumaki, eu falei, cara, isso não me dá raiva, isso me dá decepção. É Sim. decepcionante, eu sinto que eu perdi tempo e eu sinto que quem trabalhou perdeu tempo fazendo. E, tipo, enfim, muitas questões, mas teve algum personagem cortado da adaptação que nem apareceu? Teve algum Então, teve bastante. remanejamento de plot? Porque isso acontece bastante. Tokyo Ghoul Então, tá aí eles pra provar, né? inverteram muita coisa foi invertida, muita coisa foi embolada, uma mini história embolada na outra. E teve personagens coadjuvantes que foram cortados, tipo, bastante. Teve uns clímax 85% cortado é que tenso. eles cortaram, assim, legal. Por exemplo, aquela parte que a Kyrie tá internada e aí tem aquela treta dos mosquitos e das grávidas, né? Uhum. Que a prima dela é uma grávida e tal, tipo, não é revelado tão cedo que a prima dela é um que tá amaldiçoada, tipo, eles revelam logo de cara. Cara, eu tô vendo que eu não entendi absolutamente nada, porque eu não sabia nem que era a prima dela. Era a prima dela, a menina que tava dividindo o quarto com ela, era a prima dela. E, tipo assim, não dá indício nenhum no começo que é uma parada com mosquito. A única coisa estranha que acontece é que a cidade está com uma infestação de mosquitos e eles estão fazendo aquela nuvem, né, que mosquito faz e eles ficam girando em espiral. E aí o Suichi vai visitar a Kirie no hospital e tem muito mosquito no quarto. Aí ele pega um inseticida e espirra no quarto. Aí a prima dela começa, tipo assim, "Ah, meu Deus, não, não. Começa a tossir, tipo, como se ela tivesse intoxicada. E aí a enfermeira põe o Suichi pra fora e tal. E tá, tu já acha estranho, tipo assim, como é que alguém ia reagir dessa forma a um inseticida de mosquito, né? Mas não é entregue tão rápido que Tipo, há um ela suspense em volta, né? dá um suspense assim bem grande, tipo, a gente só vai descobrir a treta quando a Kyrie vai passear, tipo, de madrugada no hospital porque ela ouve um barulho e aí ela vê as grávidas matando as pessoas. E Uma dúvida, Kyrie e o Switch, eles são os protagonistas. sim, a Kyrie e o A Switch. diferença, assim, é até difícil falar desenvolvimento, né? Mas existe alguma coisa no mangá que dá um molho maior para eles como personagens? Porque eu acho que eles Sim, estão carentes de carisma na adaptação. sim, no mangá eles têm muito molho, principalmente o Suishi, porque ele vai Ah, mas declinando, é né? o molho que a gente fala no Twitter de personagem 2D, que é por isso que eu não boto meu Twitter aqui na bio do canal. Ou é um molho, tipo assim, de ter um corpo de desenvolvimento de personagem muito forte. Os Ou os dois. dois. Os Ah, ok. dois. Isso é Eles bom. são personagens simples em geral, que tá naquela parada de tentar descobrir o que tá acontecendo e sobreviver, porque a cidade tá cada vez mais caótica e a maldição tá afetando cada vez mais pessoas. Mas tem um declínio na saúde mental do Suichi, que a gente percebe, tipo, a fisionomia dele vai mudando, né? E a Kyrie, ela é uma personagem muito empática, coisa que eu não senti no anime assistindo, eu não senti. Eu senti ela, tipo assim, esse papel, sabe? É aquela coisa que não É, tem mudança, não tem constância, ela não tem nada. ela, Ah, ela é muito empática, contanto que ela se mete nas paradas por causa disso, porque ela acaba sendo uma pessoa muito empática, ela se importa muito, ela tem aquela coisa com a família e com os amigos, ela é gentil e tal. E a dinâmica dela com o Swish é muito boa, eles são muito parceirões mesmo, assim. Eles são, tipo assim, super casalzão mesmo. mas Eles são eles bem são um casal a maduros. nível romântico ou amigos, amigos mesmo? Os dois, eles são Ah, ok. românticos. Tipo assim, É porque eu também não senti química nenhuma na adaptação. não, eles são super fofos no mangá, tipo assim, não tem muitas cenas de trocação, né, de afeto e tal, mas eles estão sempre juntos, eles andam de mão dada, né, a família da Kyrie é super próxima do Switch também,
Então tem toda essa coisa. A E Morgana, ela tá mais indignada que a gente. a Morgana, ela é o meu encosto, sabe, gente? Assim, ela não é um cachorro, ela é um encosto. E tem uma coisa também que foi cortado, que é a cena da fornalha, né? Com o pai da Kyrie, que o pai da Kyrie é Uhum. artesão, né? Tipo assim, tu não entendeu nada, provavelmente não entendeu nada daquilo. Não. Então, Se tem alguma coisa que eu entendi, eu acho que a grande moral é, eu acho que eu vou botar na thumb desse vídeo. Não entendi nada. Tente entender o sim, Uzumaki. Tipo, não dá, sabe? porque a questão é que o pai da Kyrie, ele resolve pegar lama, né, argila do lago, o nome do lago da cidade é Lago da Libélula. Ele resolve pegar a argila do lago. E o lago está amaldiçoado. Então, obviamente, a argila também está amaldiçoada. Aí Tá, ele. mas nada disso tá no anime, né? Não, nada disso no anime. Assim, tipo assim, 85% cortado é meio difícil cobrar o que realmente tá ali, né? Porque eu fiquei com a sensação que era todo episódio. Acho que os últimos episódios tiveram 30 minutos, né? O Sim. primeiro que teve uma duração natural de episódios. Depois a gente vai falar um pouquinho da indústria, porque a gente tem que falar mal de uma galera aí. Uhum. Mas 30 minutos eu senti que era um apunhado de eventos que não ia para lugar nenhum. Tanto é que lá no final que começou a ir, eu falei, ok, o quarto episódio é o segundo melhor, mas ainda assim é ruim. E aí, por isso que eu não entendi nada em relação ao pai, em relação às grávidas, em relação ao garoto lá obcecado, que é o que você falou que tem uma mola, como se fosse uma mola na coluna do Aham. mangá. Eu não entendi nada, eu fiquei tipo assim, tá. A família da Kyrie também, tipo assim, eles aparecem muito e eles cortaram demais. O irmão da Kyrie aparece muito, o pai e a mãe também. E essa questão das fornalhas, aí o pai da Kyrie começa a fazer, né, as esculturas de argila, e aí quando ele vai curar elas no forno, elas saem todas bizarras, com vários espirais, assim. E ele fica meio, tipo, ele começa, né, pela maldição, ele começa a ficar obcecado com aquilo. E E aí ele começa a fazer prato, ele começa a fazer copo. E aí, como o Suishi ele tá morando sozinho, porque os pais dele morreram, a Kirie, ela faz um monte de marmita para ele comer. E aí ela resolve convidar ele para jantar na casa deles. Aí ele vai comer nesse tal prato e ele se assusta. Porque nos espirais das esculturas, né, dos pratos e tal, tá a cara do pai dele, né? Que eu acho que isso tá no anime. Sim, tá, Isso tá passa no muito anime. Mas rápido. ficou muito estranho porque você não consegue É, entender. Tipo assim, você sabe que é alguém da família dele, mas ficou muito rápido. Eu falei, ok, tem um negócio aqui, mas eu também não conseguiria explicar o porquê que tá ali. e tipo assim, essa parada do pai dela ficar obcecado durou tipo meses. Não foi dias, foram meses. E A ele não temporalidade deixava. também é uma parada que não é bem desenvolvida, né? Não. Pelo menos no anime você não consegue ver por quanto tempo durou essa loucura. Porque, tipo assim, parece que às vezes são dias, semanas, outros parecem que horas. Tipo, eu fiquei com a sensação que 3 dias que durou esse rolê aí, mas pelo jeito E não, durou foram mais, quase que né? um ano, mais de um ano que durou Ok. no mangá. E aí o pai da cria não deixava ninguém ir na casinha que tinha a fornalha das argilas. Ele não deixava ninguém ir lá pra ver. Aí, depois que o Swish vê o pai dele no prato, ele começa a ouvir o pai dele chamando ele. Aí ele fica encucado com aquilo e ele vê que tá vindo da fornalha. Aí ele meio que treta assim com o pai da Kyrie e olha a força dentro da fornalha. E dentro da fornalha tá o espírito do pai dele, o espírito da mãe dele e o espírito das outras pessoas que foram cremadas recentemente, que ficaram presas na argila porque as cinzas dela Hum. caíram no lago por causa da cremação. Agora eu consigo captar a ideia total. Mas agora uma pergunta difícil, completamente. Tem alguma coisa que você salva na adaptação? A única coisa que eu gostei da adaptação, que não tem no mangá, não tem no mangá, isso foi um acréscimo que eles fizeram, é a cena pós-créditos do último episódio, que Ah. mostra como que tanto a Kirie quanto o Suichi reencarnaram em outras pessoas. Que Que eu não tinha captado também que era é isso, tá? o Suichi reencarnou numa menina e a Kirie num menino.
e voltou, começou a acontecer a mesma coisa, contanto que a cena é exatamente igual à primeira cena do mangá e do anime, que é ele, eu vou fugir ela fala, vou fugir dessa cidade, a gente tem que fugir dessa cidade, vem fugir comigo. E é interessante porque mostra que a cidade está presa num ciclo eterno. Que aquilo ali E que isso foi vai. uma coisa para. Isso foi simples de pegar. Eu É, senti essa cidade meio minha cidade, sabe? Tá presa num ciclo. Eu quero fugir daqui. Nós, homens meio queria, né? Nós, pessoas meio queria, eu quero fugir desse lugar. interessante, porque não tem no mangá. No mangá tem, tipo, nos pós-créditos, tem uma mini história da Kirie e do Suishi, que é muito sem pé nem cabeça sobre um professor. E porque a Kirie estava vendo o telescópio do Suishi, e aí ela acha uma constelação. E aí dá toda a treta, porque ela vai contar para esse professor de ciências e astrologia que ela achou a constelação, não sei o que, aí o cara fica maluco, e aí a cidade toda começa a ficar maluca procurando constelação. Enfim, aquilo eu achei ruim. Ô, Jujito, desculpa, achei que você. Kishimoto, olha só a vontade. É, Mas ô, Jujito, aqui, eu achei que você tava, ó, bem brisado quando fiz aquilo ali, porque eu não entendi nada, mas eu li porque tava cara, lá. assim, agora de forma geral, o impacto da indústria, né? Porque a gente vai entrar rapidamente nesse tópico. Quantos minutos de gravação a gente tem? Uns 40. O ponto é que a indústria, porque qual que é o caso? A indústria de animes, ela está em crise, não só em crise de criatividade, como em crise de direitos trabalhistas. Essa questão da adaptação ter ido para produtores ocidentais talvez direcione essa necessidade de buscar captação monetária no estrangeiro, né? Ainda mais que o Junji Ito, eu acredito que ele é famoso internacionalmente. Sim. E tem outros autores que também são, na questão da adaptação. Só que a gente está vendo, principalmente assim, na atual temporada, por exemplo, Blue Lock é um PNG, é um PowerPoint ao invés de animação. Tá muito precário. E eu tô Sim. defendendo na medida do possível. A gente tem, por exemplo, One Piece recebendo um remake no futuro. O Jiu-Jitsu, ele é um nome grande, e aí a adaptação dele, mesmo indo para fora, não deu muito certo. E é uma coisa que talvez seria de nicho, inicialmente, dependendo do grau, da qualidade, se fosse algo muito bom, iria alcançar outras pessoas. O que eu quero dizer é que, muito provavelmente, essa adaptação ela vai mandar uma mensagem muito ruim para a indústria, que vai tentar apostar mais em remakes assim de coisas muito rentáveis a E nível de ninguém mangá. pediu também. A remake de One Piece eu sou contra, já tô deixando claro aqui. A gente tem, por exemplo, Jujutsu Kaisen, que né, tem vídeo aqui falando do final. O que você acha que pode impactar negativamente ou positivamente essa adaptação de Uzumaki, que foi esperada por 5 anos e foi isso? Qual que é o impacto que você acredita que vai ter? Eu acho que só vai ter impacto negativo. Eu também. Vai ser um impacto. Cara, foi assim, uma das maiores pataquadas da indústria de animes. Tipo assim, eu Cara, acho que essa colaboração com empresas ocidentais vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. cara, Porque, é que às vezes eu fico pensando que às vezes nem só é a questão da colaboração, mas é a questão de entregar qualquer coisa mesmo, sim, sabe? Porque a Gabi, ela estava comentando que as adaptações de shoujo, elas estão cada vez mais precárias, elas estão ruins. Eu gosto de Asahi Nova Faction, mas realmente no mangá parece ter um pouco mais de molho, desenvoltura na coisa do que no anime por si só. eu É, não li o mangá, só vi o eu anime. Eu fico com a gostei bastante. sensação. Eu também gostei, eu achei bonito Sim, visualmente, coisa raríssima hoje em dia, porque o visual não está sendo valorizado. Eu acho que, tipo, considerando a questão do Uzumaki, do Bullock, que é um outro anime que eu poderia botar aí dos últimos tempos. Eu não gosto da segunda temporada de Jujutsu Kaisen da forma que foi animada, eu gosto da forma que ela foi dirigida. Quem dirigiu, meus parabéns, fez bonito, mas a animação não. Você gostou? Ou você não assistiu a segunda então, temporada?
Teve cenas que eu achei muito, muito bem animadas, mas teve outras que eu achei muito corrido. Pra mim, a melhor fase da animação da segunda temporada é com os 5 primeiros episódios, que é o arco do O Gueto e do passado do Gojo. Gojo e do Geto, né? É, que eu nunca lembro o Mas nome, é Inventário alguma coisa, eu nunca lembro. é negócio do inventário oculto lá. Oculto, é um negócio assim. É isso aí. Pra Não é mim, importante também. Deixa o Jujutsu Kaisen morrer. Mas a sua questão que você acha que a mensagem geral para a indústria vai ser qual? cara, eu não sei dizer ainda com certeza, mas assim, do jeito que tá, eu acho que a gente vai ter muita adaptação meia boca, que não vai fazer, não vai ter nenhum acréscimo cultural, nem artístico em nada. A galera só tá fazendo por fazer e né, os animadores estão cada vez mais desvalorizados. A galera não É recebe nada, precário. É precaríssimo precário. demais. Que é E, por horrível. exemplo, o Estúdio Mapa, a gente sabe que eles estão catando mão de obra de outros países, porque eu achei um cara canadense no Twitter que animou um pedaço da segunda temporada de Jujutsu. Então, assim, O né? Estúdio Mapa. Ai, bicho, se eu pudesse falar tudo que eu penso do Estúdio Mapa, meia-noite eu te conto segredo. De modo geral, o Uzumaki foi uma decepção, né? Foi uma das maiores Resumo vergonhas. da ópera. Foi ruim, Cara, galera. você acha que vai concorrer à pior adaptação da década? Pode Lá, quando ser. for 2029, a gente vai olhar para trás e pensar: caramba, 2024 teve o Uzumaki, né? Se a gente lembrar que isso ainda existiu, porque eu vou fingir que não. Né, eu também, eu vou fingir demência. E assim, eu espero que assim, eles não tenham esse costume de fazer adaptações tão minuciosas igual é o trabalho do Junji Ito dessa forma, porque eu acho um desrespeito tanto com o autor, que dedicou a vida toda dele naquele trabalho, que, porra, quando a gente lê, a gente vê a riqueza de detalhes que tem na arte do cara e com o público também, porque a gente ficou 5 anos esperando essa adaptação. Eles soltaram um trailer absurdamente promissor e um Eu não piloto vi o que trailer até hoje. Eu não, tenho que ver esse trailer pra pegar o bite. Talvez eu coloque umas cenas dele aqui no final. sim, é um trailer completamente promissor e um piloto que prometeu assim a elite da animação para chegar nessa vergonha, sabe? É É, muito broxante. é um sentimento, né? Mas enfim, acho que a gente vai finalizar por aqui, né? Porque eu não sei quantos minutos o Zoom tá dando aí. E Faltam 3. mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa suas opiniões sobre essa adaptação, o que que você gostaria de acrescentar, o que que você acha que ficou bom, se é que é possível alguém achar alguma coisa boa, a não ser o pós-créditos, né? Ou se você realmente não gostou, e mande para os seus amigos que também não gostaram ou que talvez gostaram para ver se eles mudam de opinião. E é isso, né? E se inscreva no canal para ajudar. Você tem algum abraço, alguma mensagem especial para algum fã do Uzumaki? Gente, um beijo, tá? Vocês, leitores de Jujutsu Uzumaki, comentem no vídeo qual parte que foi cortada que vocês ficaram mais putos, que mais deixaram vocês sem os cabelos da cabeça, porque eu senti que eu perdi alguns. Cara, eu acho Enfim, que quando eu ler, eu devo pegar e fazer um vídeo do mangá. Que aí depois, tipo assim, o anime e o mangá. Pra começar pelo anime, eu acho que foi uma experiência negativa, mas enfim. É isso. é Duda, muito isso. obrigado por Eu que participar. agradeço pelo convite, foi muito divertido e vamos fazer Falar mal outros. de coisas que foram mal feitas é muito bom e a gente vai fazer outras Sim, vezes porque a gente tem que ter um mega encontro falando de Jujutsu. O sim. legado de Jujutsu Kaisen, que aí vai ter mais gente participando, que vai ser uma zona, sabe? Aham. É isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau, Duda. Muito obrigado por participar. Tchauzinho, eu que agradeço. Um beijo.